Oi gente, tudo bem? Como vocês viram na thumb do vídeo, essa é a make de Cate Blanchett em código preto. Gente, essa make é babado e super simples de fazer. A Cate Blanchett, obviamente maravilhosa, tem um olho lindo, aquele olho assim misterioso, né, com a pálpebra mais cobertinha, igual da Jennifer Lawrence. Eu acho lindo a pálpebra coberta, mas eles fazem o olho dela crescer pro lado e pra cima, só que sem perder o mistério do olho dela. Então, assim, eu vou deixar as fotos aqui. É muito difícil de ver nas fotos, só vendo mesmo o filme, tá? Mas eu vou deixar aqui o streaming. E aí, no filme, você vê que tem horas que ela tá com o olho bem mais marcado, tem horas que tá menos marcado. Quando é nos lugares mais escuros dentro de casa, nos interrogatórios e tal, ela tá com o olho mais power, assim, mais preto, mais misterioso. E quando tá no dia a dia, você vê que não tem nada na linha d'água. Mas vou começar hidratando meu lábio com esse produto da MAC, que eu tô viciada. Ele é um lip oil de gengibre. É perfeito. Se você quiser saber mais dele, tem vídeo nos shorts, tá? Aí vou passar um produtinho de sobrancelha. Esse aqui é o Clear Gel da Anastasia Beverly Hills, tá? E aí a gente vai falar do filme. Sabe aquele filme Entre Safra? Eu gosto muito, assim, de séries e filmes densos que mexem comigo, que me ensinam alguma coisa. Só que tem dias que a gente não tá pra ver. Não tem dias que a gente não tá legal, que a gente não quer ver. Vou dar um exemplo. Hoje é sexta-feira, né? Ontem saiu o último episódio de Handmaid's Tale. Eu não tava com o estômago pra ver. Sabe quando você não tá preparada pra aquela coisa mais pesada? Então, quem quer um filme leve, às vezes até um pouco engraçado, meio satírico também, tem um humor, assim, muito sofisticado, sabe? E com atores maravilhosos, tá aí, Código Preto é a sua entre-safra. Porque é um filme com atores excelentes, né? E com um humor ácido, assim, sabe? Porque eles são espiões, mas não é aquele filme basicão de espião, um correndo atrás do outro, não. É sobre o casal, né? Então é muito bacana. É sobre a dinâmica do casamento. E aí é o seguinte, a pele é muito levinha mesmo. Não tem uma super cobertura, você vê as sardinhas dela, assim, na transparência da base, sabe? Então eu vou usar essa base aqui da Kiko, a Skin Tone, que eu nem sei se ainda existe, a minha tá no finalzinho, que é uma base bem desse estilo mesmo, sabe? Tipo segunda pele. E aí eu vou bater bem o pincel aqui, que é justamente pra gente ter uma cobertura quase nada, tá? Não é essa make, não é sobre a pele, é sobre os olhos. Gente, é muito engraçado. Desde que eu comecei esse quadro, uma aqui resenha, eu fico vendo os filmes e as séries, prestando muita atenção na maquiagem. Eu sempre presto, né? Por motivos óbvios, é uma coisa que eu gosto. Mas dessa vez eu tô prestando mais atenção ainda. Porque eu quero trazer makes que são, tipo, fáceis de fazer, que não são caricatas e que tem um apelo visual bacana, né? Tirando a do Coringa, que acho que foi a primeira vez que eu fiz, a da Sofia Falcone, que foi um pouco mais pá, né? Ó, pincel trabalhado na base. Eu hidratei bem a minha pele, tá? A minha pele tá com hidratante e óleo, então ela vai ficar bem viçosa mesmo por causa disso. Essa base não é tão viçosa assim, mas eu tenho usado gotinhas de óleo no meu hidratante. Às vezes eu uso óleo de jojoba, às vezes eu uso um pingo, uma gota de óleo de copaíba, que é óleo essencial, então tem que ser uma gota mesmo. Ele é cicatrizante, tá? Calmante da pele. E às vezes eu uso o óleo antioxidante da Salve, que é o que eu tô hoje. Essa base é até um pouco amarelada pra mim, tá vendo? Mas ela funciona justamente porque ela é levinha. Mas a cor é Neutral 2, ou seja, deveria ser mais neutra, mas ela é um pouco amarelada. O corretivo eu vou usar o combo que eu uso sempre agora, que é 2 negocinhos desse da Fenty Beauty aqui, que é mais escuro. Tá vendo? Esse é o 260N, ele tá escuro pra mim. E aqui eu coloco o da MAC, enfim, que é mais clarinho. E aqui também. Só pra dar uma revolumizada nesses vincos. Mas vocês viram que é um pingo, né? É quase nada. Eu poderia ter passado na mão também,
mas acabei esquecendo. Ó, o da Fenty Beauty eu dou batidinhas assim, aí misturo com esse aqui da MAC aqui, e aí eu venho com o dedo, que o dedo esquenta e faz tudo se fundir melhor com a pele. E aqui eu gosto de clarear, porque eu tô sentindo que essa minha entrada aqui, ela tá escurecendo. Então eu clareio pra revolumizar também, tá? Eu falei que o dedo esquenta, só que o meu dedo tá gelado, que hoje tá frio. E aqui, nessa parte aqui, eu gosto de deixar bem claro mesmo. Porque faz sombra, né? O nariz faz sombra, o óculos faz sombra. Já falei isso por aqui. E aí, se precisar depois no final, a gente passa mais. Não vou ficar muito presa nisso aqui, porque a gente ainda vai construir essa pele. Ela não tem praticamente blush. Todo o mistério dessa maquiagem tá nos olhos, todo. Eu vou até olhar ela de novo agora pra me lembrar. Mas a Cate Blanchett tem aquela bochecha linda, aquela bochecha assim, ó. Aquela bochecha de pessoa que tem colágeno, né? Então eu vou fazer um contorninho pra gente criar essa bochecha. Vou usar esse contorno aqui da Conte 1 Grama, que é um pouco mais escuro. E aí eu vou fazer esse contorno bem aqui assim, ó. Aqui. Um pouco mais abaixo do que eu faço, porque eu quero justamente fazer essa bochechinha, tá? Um pouquinho aqui só. Um pouquinho aqui na raiz do cabelo. E aí, aqui no nariz, eu vou dar batidinha. Porque esse contorno é um pouco mais escuro. E aí eu já vou começar a criar uma dimensão aqui, ó. Porque eles fazem o olho dela um marrom bem frio, tá? Aqui. Que ela tem uma testa mais fininha que a minha, né? Mais estreita. Eu vou botar um arco, gente. Porque, né? Ninguém merece maquiar com esse cabelo na cara. Ó. Vou trazer ele aqui, assim, ó. Esse contorno, tá vendo? Só calma que eu vou esfumar, tá, gente? Aqui. E agora eu vou esfumar ele pra cima aqui. Tá vendo que ficou mais fundinho aqui? É isso que eu quero. E aí eu vou trazer o iluminador. Quando eu fizer, eu vou usar um blush bem iluminado, mas mais translúcido, porque é isso. O blush dela não tem muita cor. Ele é mais brilho do que cor. Tá? Vamos ver como é que tá ao vivo. Bem contornado. E aí, eu podia até usar esse mesmo contorno no olho, mas eu vou usar um produto menos cremoso, porque senão vai ficar muito carimbando. Aí, lembra que eu falei que o blush dela é mais brilho do que, assim, mais viço da bochecha do que cor? Então, eu vou usar esse aqui da Wet n Wild, porque ele é um blush, mas ele é bem mais iluminador do que blush, tá vendo? Ó. É isso, aquela bochecha maravilhosa dela. Aquela bochecha alta. Tá vendo? É isso. A gente vai fazer isso tudo em pó agora pra dar uma recortada a mais. Então, vou pegar um pozinho. Esse aqui é o Eye Powder da Baby Beauty. Tirei o excesso e, ó. Vou recortar aqui embaixo. Brilho daqui e daqui só. Só em volta do nariz, tá vendo? Não vou chegar aqui, porque aqui eu quero isso. Então, aqui. Só, tá? Porque eu quero manter esse brilho assim na bochecha. No alto das maçãs. Vou passar o resto que sobrou no pincel aqui pra escorregar minhas sombras melhor. Agora a gente vai pegar um blush em pó que tem essa mesma pegada. Vocês já sabem qual é, né? Acho que vocês já sabem. Que eu já falei tanto dele aqui, que é esse da Nina, ó.
Ele é bem, tá vendo? Só iluminador. Só que eu vou botar pouquinho. E focado aqui em cima. Tá vendo? Focado na bochecha. Aí agora eu vou tirar o excesso do meu pincel pra esfumar. E não ficar essa coisa marcada. Mas tá vendo, ó? Aquela bochecha bem proeminente, tá, meu bem? É isso que a gente queria. Vou reforçar um pouquinho o contorno. E vou usar de contorno o Hoola da Benefit. Eu vou pegar ele assim no próprio pincelzinho dele. E vou dar uma cortadinha aqui. Uma cortadinha aqui. Pouquinho aqui, pouquinho aqui. Pouquinho aqui. Pouquinho aqui. E aí eu venho esfumando com esse pincel. Como esse pincel tava sujo de pó, ó. Ele esfuma bem. Ó. Temos a nossa bochecha Kate Blanchett. Quem dera que eu tivesse mesmo, né, gente? Mas enfim. Agora a gente vai começar a construir esse olho dela, que é babado. Gente, até agora eu fui fazendo a maquiagem e não falei do filme. Vamos falar do filme. Então, assim, o filme, ela e o marido são espiões de uma agência. Sabe aquelas agências todas dos Estados Unidos? Tem FBI, NIS, NS, não sei o que, CIA. Então, eles são de uma dessas agências, tá? Eu não sei dizer, porque não ficou claro no filme de qual agência que eles são. Mas eles são de uma agência super secreta. Essa agência, eles têm vários amigos na mesma agência. Então, eles promovem jantares, os amigos se encontram entre casais. E esses jantares são sempre muito tensos, muito. Porque como eles são espiões, eles estão sempre... O que tá acontecendo ali? O que tá acontecendo aqui? E aí, obviamente, como todas as profissões, existem os honestos e os corruptos, não é mesmo? E aí começa a se desenrolar uma trama pra ela desconfiar do marido e o marido desconfiar dela. Sim! E aí essa trama é meio engendrada por esses amigos da agência. Amigos, né? Que não são amigos. Eu preciso de um marrom mais frio pra fazer esse côncavo. Então eu peguei esse marrom aqui da paleta da Karen Bakini, que eu quase não uso aqui com vocês, mas ele é muito bonito. Ó, e a gente vai marcar bem aqui, ó. Tá vendo? Marcar com o olho aberto o côncavo, tá? Ó. Marcar de um lado e do outro. Agora eu vou limpar bem esse pincel. Bem, 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 bem. Pra que não tenha mais nada nele. E aí eu vou esfumar essas bordas aqui, ó. Em cima, sem chegar na sobrancelha. Ó. Eu vou esfumar mais pra cima do que pra baixo, tá? Como ela tem a pálpebra mais coberta, eles deixaram isso bem marcado e isso aqui mais livre. Agora, a gente vai marcar ainda mais. E aí eu vou usar um marrom mais escuro. Eu vou pra esse marrom aqui, ó. Vai ser bem aqui, ó. Aonde corta o côncavo, tá vendo? Então, antes eu esfumei em cima, agora eu vou esfumar... Eu vou marcar embaixo, ó. Bem assim, marcado mesmo, ó. Como se eu quisesse fazer um cut crease, tá vendo? Mas a gente vai esfumar isso, calma. A ideia é ficar marcado mesmo. Tá vendo? Escureci aqui, ó. E aí ficou indo e vindo. Pra ele ficar bem escurecido. Tá? E agora eu vou esfumar a parte de cima com a parte de cima, pra não ficar esquisito. Tá vendo? Ó. Aí eu posso fazer assim, pra me ajudar um pouco a esfumar, ó. Tá vendo? Eu tô esfumando a borda desse outro, onde ela encontra com o marrom de cima. Eu não peguei mais produto. Eu só tô esfregando as bordas uma na outra. Ó.
Assim. E aí, puxa pra fora, porque é isso que eles quiseram fazer, alongar bem o olho dela. Vou pegar um pouquinho mais aqui. E aqui. Ó. Tá vendo como é que cresce a pálpebra? Aí agora a gente vai passar um bege aqui. Nessa parte da pálpebra móvel. Que ela vai meio que se misturar com a de cima, sem problema ela se misturar com a de cima, porque não é pra fazer um cut crease. É pra ficar só mais claro aqui na pálpebra, pra gente não perder esse espaço pouco que ela tem, entendeu? Isso, não é pra ficar muito claro. É pra ficar um marrom mais claro, entendeu? Ó, e aí a gente pode pegar o finalzinho assim e cortar aqui junto, ó. Acompanhando, ó. Tá vendo? É o princípio do cut mesmo. E aqui eu vou clarear um pouquinho mais só. Aí agora a gente vai fazer tudo isso que a gente fez em cima e embaixo. E eles capricham pra poder abrir bem o olho dela. Então assim, eles começam a desconfiar um do outro, investigar um ao outro. Na verdade, ele mais do que ela. Só que ela percebe, e aí ela, tipo, ela saca o dos outros, mas ela deixa rolar, sabe? E aí o marido entende o que tá acontecendo. Que eu não vou falar porque vai ter muito spoiler, mas assim, que armam pra cima deles, pra eles ficarem um contra o outro. E aí, bicha, o negócio fica babado. Porque eles se amam muito. E eu acho que o fato deles serem um casal muito, aqui eu vou dar uma leve puxadinha, como se eu quisesse fazer um delineado externo. Só que deixando essa abertura mais clara aqui no meio, tá? Justamente pra alongar o olhar. Ó. Agora eu vou vir com um pincel menorzinho, chiquito assim. Vou pegar o marrom mais escuro e vou colocar bem na raiz aqui, ó. Tá vendo? Vou limpar a minha linha d'água. E aí a gente vai começar a construir o delineado que é esfumado. Não é um delineado óbvio, não. Vou passar um lápis bege na linha d'água. Tem uma foto dela que ela tá assim com a arma, que dá pra você ver bem o lápis bege. Então, quando eles descobrem que estão armando pra cima deles, eles se juntam. E aí, meu amiga, vou usar esse marrom aqui dessa paleta da Nadia Tambasco, tá? Gosto muito desse marrom. Achei ele muito bonito. Depois eu vou consertar isso aqui com corretivo, mas por enquanto eu vou construir. Agora a gente vai fazer assim, ó. Um delineado marrom esfumado. Tá. Mas é bem rente a pálpebra, porque a gente não quer perder. E é mais reto esse delineado, assim, tá? A gente não quer perder esse espaço que a gente construiu escurecendo bem aqui, tá? Eles colocam cílio postiço nela de canto. Eu não vou colocar porque eu tenho muito cílio no canto. Esse mesmo pincel pequenininho, eu vou pegar esse marrom escuro aqui. E aí vou meio que como selar isso aqui. E depois a gente vai esfumar um pouquinho. A gente vai esfumar com assim, um pouco mais gordinho. Justamente pra ficar mais fácil de esfumar, tá vendo? É um olho bem puxadão, assim, eles crescem bem aqui pra fora, tá? Mas você não vê que é um delineado, você vê que é uma coisa mais aparente aqui de cima. E aí, quando chega aqui em cima, o negócio junta um pouco com o de cima. E aí, eu vou misturar esses dois marrons nesse pincel, tirar bem o excesso e vou dar uma carimbadinha aqui, ó.
Justamente que é pra não parecer um delineado. É como se eu tivesse por cima do delineado fazendo um tracinho, tá vendo? Que eu tô escurecendo aqui. Como se eu quisesse conectar esses dois aqui, ó. Ó. Tá? E aí, a gente pega um pincel fofinho. E aí, dá uma esfumadela assim pra dentro. Tá vendo? E aqui assim, ó. Só, tá? E aí, gente, lembrando que eu não tenho aquele formato de olho, então não vai ficar igual. Agora eu vou pegar um pouquinho de corretivo, pra gente limpar aqui um pouco e deixar isso mais cortado, tá? Trazer ele aqui. E aqui. Vou tirar o excesso. E puxar. Ó. Tá vendo? Aí depois eu arrumo o blush ali. Pra não ficar esse branco aqui, ó. E aí, eu acho que tem uma sombra um pouquinho assim. Às vezes você vê um brilho, às vezes não. Então, eu não vou passar brilho. Eu vou voltar com aquela acetinada que a gente tava. E vou dar um toque aqui com o dedo mesmo. Só pra gente ganhar de novo esse espaço, tá? Gente, e é isso. Esse é o olho, não tem nenhum mistério, né? Dá pra passar na linha d'água também, se você tiver um olho muito grandão, fica lindo. Pra passar também na linha d'água. Mas eu vou parar por aqui. E vou usar uma máscara que alonga bastante, essa nova da MAC. Então, gente, assistam o filme. Recomendo demais. Ah, uma coisa que também tem antes disso é que tem um respiro aqui em cima da sobrancelha também, pra arquear. Aí eu vou passar essa mesma sombra clarinha, só que misturada com a branca. E eu vou focar bem aqui, ó. Bem trazendo pra lateral, assim, ó. A máscara de cílios, jogando toda na diagonal. Que vai me ajudar a alongar ainda mais, tá vendo? Você faz assim, ó. E puxa pro ladinho. Tá vendo? Então, gente, basicamente, por que o filme é sobre casamento? É sobre confiança, é sobre o pacto que eles têm muito forte um com o outro, o amor que eles têm muito forte um pelo outro e que nada pode abalar, entendeu? Eu não vou falar mais, senão vocês vão saber o final. O negócio é vocês descobrirem quem é o vilão, ou a vilã, né? Eu vou pegar um lápis marrom escuro e vou colocar aqui em cima também. Que eu acho que vai trazer um peso ainda maior para esse canto externo aqui. Vou colocar só do meio pro final. Esse olho dá pra você escurecer mais, dá pra você brincar mais, escurecer mais esse canto externo aqui. Porque tem horas que ela aparece com o olho mais escuro, entendeu? Você pode escurecer mais aqui, por exemplo, ó. Criando um contraste ainda maior com a parte de baixo do olho, tá vendo? Tá vendo? Dá pra ir fazendo, brincando. Mas basicamente é esse, um olho de marrons frios, bem babadeiro. E a Cate Blanchett, para variar, está maravilhosa, assim como ela é maravilhosa, né? Super atriz. E que consegue fazer desde uma rainha vitoriana até uma espiã da NSI, né? E o ator também é maravilhoso. Eu não lembro o nome dele, mas vou deixar aqui. Pra vocês verem. E ela tá com um cabelo lindo, escuro, na série. O cabelo dela tá um castanho chocolate, assim, lindíssimo. Não é igual o meu, obviamente. Mas deixa eu passar o batom. O batom é mais mate, tá? Mas não era essa cor que eu queria. Eu queria um contorno um pouco mais aparecido. Sim.
Eu vou passar um pouco desse honey. E no centro, eu vou usar um pouco desse aqui. É uma coisa meio assim. Que combina muito com esse olho, né, gente? Espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Eu não contei muito o que vai acontecer, pra deixar um pouquinho, né, de mistério pra vocês. Mas assistam Código Preto. Mas o filme tá uma delícia, tem uma fotografia muito bonita, os figurinos, e ele tem essa coisa de espião, então o filme é todo meio frio, todo meio cinza, todo meio marrom escuro, que é justamente essa coisa do olho dela, entendeu? Espero que vocês tenham gostado. Beijo.